5 homens viram Deus em seu trono. O primeiro deles foi Isaías, que começou a pregar mensagens desagradáveis, dizendo que Deus castigaria a nação. Isaías enfrentou uma tarefa difícil como profeta, mas sem ele não teríamos seu incrível livro. Embora ninguém prestasse atenção durante sua vida e as coisas ficassem mais difíceis ao longo de décadas, ele não sabia que seu livro seria inspiração para outros. Num ano, Isaías viu o Senhor sentado num trono alto e exaltado, com seu manto enchendo o templo. Anjos chamados serafins estavam acima dele, com 6 asas cada um. Eles cobriam seus rostos e pés com 2 asas e voavam com outras 2. Eles se elogiavam, dizendo que o Senhor é santo e que toda a terra reflete a sua glória. Suas vozes fizeram as portas tremerem e o templo se encheu de fumaça. Essa visão de Deus deu a Isaías um profundo entendimento do poder e magnificência divinos, permitindo-lhe falar com ousadia e autoridade. O trono de Deus era majestoso e o templo estava cheio até a borda com seu manto. Anjos, chamados de serafins aqui, rodeavam o trono de Deus, sendo chamados de querubins em outras partes da Bíblia, mas aqui são referidos pelo nome correto, os serafins. Os querubins estavam do lado direito do templo quando um homem entrou, e uma nuvem brilhante de Deus encheu o pátio interno. Os serafins usavam 4 de suas asas para mostrar humildade diante de Deus e 2 para estar prontos para servi-lo. Este equilíbrio era considerado certo. Isaías estava perto dos serafins ao redor do trono de Deus, mas eles viam as coisas mais claramente do que ele. Às vezes, nós não percebemos a incrível glória de Deus ao nosso redor. Isaías capítulo 6, do 5 ao 8. Então eu disse: estou em apuros, sou um homem pecador e vivo entre pessoas também pecadoras. E eu vi o Rei, o Senhor dos Exércitos. Um dos serafins voou até mim com uma brasa viva do altar, segurando-a com tenaz. Isaías sentiu-se esmagado por 2 coisas. Primeiro, ao ver os serafins. Segundo, ao ver o Senhor Deus. Quando Isaías viu o Senhor, compreendeu quem Deus realmente era. Apesar de ser inferior aos serafins, isso não se comparava à grandeza do Senhor. A visão do trono de Deus não trouxe paz imediata a Isaías. Quanto mais claramente ele via o Senhor, mais percebia sua própria pequenez. Esse profundo sentimento de indignidade era compartilhado por outros homens piedosos na presença de Deus. Jó, Daniel, Pedro e João tiveram experiências semelhantes. A vida de Isaías pode ter parecido brilhante como um diamante, mas quando você coloca um diamante em um fundo totalmente escuro e o ilumina corretamente, cada falha e imperfeição se tornam visíveis. Falhas que antes eram invisíveis. Número 2. Ezequiel. É difícil descrever com palavras o que Ezequiel viu quando olhou para o magnífico trono de Deus. Como mensageiro de Deus, ele costumava trazer mensagens, visões e revelações para seu povo. Ele era um sacerdote entre os judeus capturados e levados para a Babilônia. Por volta de 597 a.C., o rei Nabucodonosor costumava escrever sobre suas experiências pessoais. Um dia, ele teve uma visão clara do trono de Deus e registrou tudo o que viu. Ele descreveu um trono feito de uma pedra azulada, parecida com lápis lazuli, que ficava acima dos querubins. O Senhor falou com um homem vestido de linho, instruindo-o a ir até os querubins, pegar brasas acesas entre eles e espalhá-las sobre a cidade. Enquanto observava, o homem entrou no cenário. Os querubins estavam de pé no lado sul do templo quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o pátio interno. A glória do Senhor subiu dos querubins e se moveu para a entrada do templo, enchendo o lugar com seu brilho. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até o lado de fora, parecendo a voz de Deus Todo-Poderoso quando ele fala. O Senhor mandou o homem de linho tirar fogo de entre as rodas, do meio dos querubins. O homem entrou e ficou ao lado de uma das rodas. Um dos querubins estendeu a mão até o fogo entre eles, pegou um pouco e entregou ao homem de linho, que saiu com o fogo nas mãos. Sob as asas dos querubins, havia mãos humanas visíveis. Além disso, o rei viu 4 rodas ao lado dos querubins, cada roda ao lado de um deles. As rodas pareciam feitas de uma pedra brilhante, e todas as 4 eram interligadas, como uma roda dentro da outra. Quando os querubins se moviam, eles podiam ir para qualquer direção para a qual estivessem voltados, sem mudar de direção enquanto os querubins se moviam. Os querubins iam para onde seus rostos estavam virados, sem se virar durante o movimento. Estas criaturas tinham olhos por todo o corpo, inclusive nas costas, mãos e asas.
assim como as 4 rodas. As rodas eram chamadas de rodas giratórias. Cada querubim tinha 4 rostos, um de querubim, outro de ser humano, um de leão e um de águia. Quando os querubins se elevavam, as rodas ao lado deles também se moviam. Quando eles levantavam as asas para subir do chão, as rodas não se separavam deles. Quando paravam, as rodas também paravam. Quando se elevavam, as rodas acompanhavam seu movimento, porque o espírito das criaturas vivas estava nas rodas. A glória do Senhor então se afastou do umbral do templo e parou sobre os querubins. Os querubins estenderam as asas e se elevaram do chão, sendo seguidos pelas rodas. Pararam na entrada oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Ezequiel capítulo 10, do 1 ao 19. Desde os anjos que adoravam o rei em uníssono até a clara presença de Deus que Ezequiel viu e sentiu, fica evidente que a visão de Ezequiel não era algo comum ou natural. Estar diante da majestade de Deus é uma experiência muito humilhante, quer seja em nossos momentos diários de adoração ou em visões como a de Ezequiel. Apesar de denunciar várias cidades, nações e Israel por seus pecados, esse encontro o capacitou a consolar e confortar. Número 3. Daniel. Daniel vivia em cativeiro na Babilônia, junto com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Apesar das pressões para se conformar à sociedade babilônica e abandonar os costumes de seu povo, eles mantiveram firmeza em sua fé. Deus deu a Daniel a sabedoria para interpretar sonhos. Daniel trabalhou para 3 governos diferentes na Babilônia, mas sempre manteve sua integridade e confiança em Deus. Entendia as revelações sobre a vontade de Deus para ele e seu povo. Quanto mais Daniel conhecia Deus, mais corajosamente falava a verdade aos reis, sem medo ou favor. Uma das visões de Daniel foi sobre o trono de Deus. Eu vi tronos sendo colocados, e o ancião de dias se sentou. Ele estava vestido de branco, com cabelos brancos como lã. Seu trono brilhava como chamas, com rodas em fogo. Um rio de fogo fluía diante dele. Milhares o serviam, e milhões estavam diante dele. O julgamento começou, e os livros foram abertos. Eu continuei observando por causa das palavras arrogantes do chifre. Vi a besta ser derrotada e destruída, lançada no fogo. As outras bestas perderam poder, mas tiveram suas vidas prolongadas por um tempo. Numa visão noturna, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião de dias e foi levado até ele. Ele recebeu poder, glória e domínio. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. Seu domínio é eterno, nunca acabará, e seu reino jamais será destruído. Daniel capítulo 7, do 9 ao 14. As palavras de Daniel nos ajudam a entender o poder e a autoridade de Deus para que possamos nos aproximar dele com respeito. Essa imagem mostra que Deus é o Senhor de todos, sendo Pai de todas as pessoas, independentemente de sua língua ou nacionalidade. No quarto exemplo, temos Estevão. Estevão é mencionado pela primeira vez no livro de Atos dos Apóstolos. Naquela época, ele era um dos 7 diáconos na igreja primitiva. Os apóstolos escolheram esses diáconos para ajudar os membros mais necessitados da comunidade, fornecendo comida e assistência caridosa. Estevão também foi o primeiro cristão a ser martirizado. Ele foi apedrejado por dizer que Jesus era o Cristo. Antes de ser apedrejado, ele falou duras palavras para as pessoas que o estavam atacando. Vocês são teimosos e não querem ouvir. Assim como seus antepassados, vocês resistem ao Espírito Santo. Os profetas que vieram antes foram perseguidos pelos seus pais. Eles mataram aqueles que anunciaram a vinda do justo, de quem vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Mesmo tendo recebido a lei dada pelos anjos, vocês não a obedeceram. Quando ouviram isso, eles ficaram muito bravos e cerraram os dentes de raiva para Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé ao lado de Deus. Vejam, disse ele, estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé ao lado de Deus. Ao ouvir isso, eles tamparam os ouvidos e começaram a gritar furiosamente. Correram para cima dele e o arrastaram para fora da cidade, onde começaram a atirar pedras nele. Algumas pessoas tiraram seus casacos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele se ajoelhou e suplicou: Senhor, não os julgues por este pecado. Quando disse isso, Estevão adormeceu. Atos capítulo 7, do 51 ao 60. Mesmo enfrentando terríveis perseguições,
Estevão teve a incrível experiência de ver o glorioso trono de seu pai antes de morrer, e ele estava ansioso para ir para lá, apesar da dor. Isso deve trazer conforto a todos os crentes, pois o tribunal de Deus é o lar para todos aqueles que creem em Jesus. No quinto exemplo, temos João. Deus revelou a João o que aconteceria nos últimos dias para que ele pudesse compartilhar isso com os seguidores de Jesus. Quando o fim se aproximava, Deus enviou um anjo para João enquanto ele estava na ilha de Patmos. Durante essa visão sobre o plano final de Deus, João foi levado ao céu para ver coisas maravilhosas. Depois disso, viu uma porta aberta no céu. Uma voz, como trombeta, disse: "Venha aqui, e eu mostrarei o que vai acontecer em seguida." Imediatamente vi em espírito um trono no céu, com alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono tinha uma aparência brilhante, como pedras preciosas, jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo esmeralda cercava o trono. Ao redor dele, havia 24 outros tronos, onde estavam sentados 24 anciãos. Eles vestiam branco e tinham coroas douradas. Do trono saíam raios, vozes e trovões. Na frente do trono havia 7 lâmpadas de fogo, que representam os 7 Espíritos de Deus. Também havia algo parecido com um mar de vidro diante do trono, tão transparente quanto cristal. Ao redor do trono, havia 4 criaturas vivas com olhos por todo o corpo, na frente e atrás. A primeira parecia um leão, a segunda um boi, a terceira tinha rosto humano e a quarta parecia uma águia em voo. Cada uma delas tinha 6 asas e olhos por toda parte, até mesmo sob as asas. Elas louvavam continuamente dizendo: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que foi, é e sempre será." Sempre que essas criaturas louvavam Deus, os 24 anciãos se ajoelhavam diante dele, colocavam suas coroas no chão e adoravam a Deus, que vive eternamente. Eles diziam: "Tu és digno, Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Por tua vontade, elas existem e foram feitas." Apocalipse capítulo 4, do 1 ao 11. Se não fossem as visões que pessoas como João, Estevão, Daniel, Ezequiel e Isaías tiveram do trono de Deus, não teríamos uma compreensão completa da majestade da presença de Deus. Felizmente, mesmo que nunca tenhamos uma visão sobrenatural como essas, Deus nos convida a nos aproximar dele pela fé, como diz em Hebreus do 4 ao 16. Aproximemo-nos, portanto, com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça para ajudar em tempos de necessidade. A Bíblia nos ensina que é bom nos aproximarmos de Deus, especialmente para aqueles que o adoram sinceramente. Feliz é aquele que escolhes e faz chegar até ti, para viver em teus lugares santos. Seremos cheios da bondade de tua casa, do teu santo templo. Salmo do 65 ao 4. Além disso, várias pessoas tiveram experiências incríveis e visões especiais que as levaram à presença de Deus. Independentemente da época ou história a que pertençam, suas palavras detalhadas estão cheias de imagens claras e compreensões que permanecem consistentes ao longo dos séculos. Ter um vislumbre do que realmente é o trono de Deus as deixou tão chocadas e reverentes que voltaram para compartilhar a história, sentindo uma mistura de medo e espanto. Quando alguém sai de um encontro divino com a confiança do perdão, especialmente após perceber o quão distante estava de Deus, essa pessoa é transformada para sempre. Agradecemos a Deus por sua bondade e graça, que nos ajudam a entender sua natureza mais profundamente. Valorizamos as lições sobre seu poder, majestade, autoridade e controle que aprendemos com essas histórias dos grandes homens das Escrituras. Senhor, ajuda-me a sempre apreciar o incrível presente de estar em tua presença, mesmo que eu não veja isso de maneira sobrenatural. Como seu amado filho, nunca quero estar longe de sua presença santa e maravilhosa. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.